O cérebro humano é uma estrutura viva, ele não é estático, ele não para de se transformar. A neurociência moderna tem um nome bonito para isso, neuroplasticidade. A capacidade que o seu cérebro tem de criar novas conexões, reorganizar circuitos, recuperar funções que pareciam perdidas. Isso significa que o cérebro que você tem hoje não é o mesmo que você vai ter amanhã se você fizer as escolhas certas. Pensa nisso. O seu cérebro de amanhã está sendo construído hoje. Agora, com cada escolha que você faz, com cada estímulo que você dá a ele, com cada momento de atenção ou descuido, e aqui está o primeiro grande problema da vida moderna: a gente parou de estimular o cérebro do jeito que ele precisa. A gente trocou o esforço cognitivo pelo conforto digital, trocou a memória ativa pelo Google, trocou a concentração pelo scroll infinito, trocou o silêncio necessário pelo barulho constante. Isso tem um preço. E o preço se chama atrofia cognitiva progressiva. Quando o cérebro não é usado de forma desafiadora, ele começa a economizar energia desativando conexões que ele julga desnecessárias. É biologia pura. O que não é usado é descartado. E à medida que essas conexões enfraquecem, a memória começa a falhar. A atenção fica dispersa. O raciocínio fica mais lento. A clareza mental vai embora. Isso acontece gradualmente, por anos, às vezes por décadas, e quando os sintomas ficam óbvios demais para ignorar, o dano já é significativo. Mas aqui está a parte que eu quero que você grave bem. Dano não significa irreversível. Pelo menos não nos estágios que a maioria das pessoas está quando me procura. Existe uma região no cérebro chamada hipocampo. Ela fica ali no interior do lobo temporal e é basicamente o centro de formação e recuperação de memórias. É a primeira região que o Alzheimer ataca, é a região que encolhe à medida que a doença avança e é também a região que responde de forma extraordinária a estímulos específicos. Estudos publicados nos maiores periódicos de neurociência do mundo mostram que o hipocampo pode crescer em volume, pode aumentar sua densidade de conexões, pode se fortalecer. E pode fazer isso mesmo em pessoas com mais de 60, 70 anos. A chave está no tipo certo de estímulo, feito de forma consistente, no momento certo do dia. E é exatamente isso que o exercício de 60 segundos faz. Antes de te ensinar o exercício, preciso falar sobre algo que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que é fundamental para entender por que esse método funciona. É o conceito de ativação de redes de memória por ancoragem sensorial. O cérebro não armazena memórias como arquivos em uma pasta. Ele armazena memórias como redes. Uma memória não é um fragmento isolado. É uma teia de conexões que envolve imagem, som, cheiro, emoção, contexto físico. Quando você lembra de algo, o que acontece é que um fio dessa teia é puxado e toda a rede se ativa. O problema é que quando o cérebro está em declínio cognitivo, essas redes ficam fragmentadas, os fios se rompem, a teia perde coesão e a memória não consegue mais se reconstituir com clareza. O exercício que vou te ensinar usa justamente esse princípio. Ele usa estímulos sensoriais específicos para ativar, fortalecer e reconectar essas redes. É como um treino de musculação para as conexões neurais. Cada vez que você faz, as redes ficam um pouco mais densas, um pouco mais resistentes, um pouco mais rápidas. E você vai sentir a diferença, não depois de meses. Às vezes depois de dias. Agora vamos ao exercício. Você vai precisar de 60 segundos. Pode ser de manhã, ao acordar, ainda na cama, pode ser antes de dormir, pode ser em qualquer momento do dia em que você consiga um minuto de quietude. O exercício tem três etapas simples que se completam em sequência, e a sequência importa, porque cada etapa prepara o cérebro para a próxima, criando um estado de ativação cognitiva progressiva que é exatamente o que o hipocampo precisa para se fortalecer. A primeira etapa se chama ancoragem presente. Você vai fechar os olhos, respirar fundo uma vez e nomear mentalmente cinco coisas que você está sentindo agora. Não coisas que você está vendo. Coisas que você está sentindo. O peso do corpo na cadeira ou na cama, a temperatura do ar na pele, o som mais distante que você consegue perceber, a textura de algo que está em contato com você, o ritmo da sua própria respiração. Isso parece simples, mas o que está acontecendo no nível neural é extraordinário. Você está forçando o córtex pré-frontal e o sistema límbico a trabalharem juntos no momento presente. Está quebrando o padrão de piloto automático que o cérebro entra quando não está sendo desafiado. Está criando uma janela de atenção plena que prepara o hipocampo para o próximo passo. Essa etapa dura cerca de 15 segundos. A segunda etapa se chama resgate temporal.
Agora, com os olhos ainda fechados, você vai escolher uma memória específica de algo que aconteceu há pelo menos 5 anos. Uma memória feliz, se possível. Uma lembrança que tem detalhes ricos. E você vai tentar reconstruir essa memória com o máximo de detalhe possível. Não apenas a imagem, o cheiro do ambiente, as vozes que estavam presentes, a textura das coisas que você tocou, a emoção que sentiu no corpo, como estava o tempo lá fora. O que você estava vestindo? Quanto mais detalhe você conseguir trazer, mais conexões neurais você está ativando simultaneamente. E quanto mais conexões ativadas ao mesmo tempo, mais forte a rede de memória se torna. Isso é treino cognitivo real, não é exercício de relaxamento. É um trabalho genuíno que o seu cérebro está fazendo. E como todo trabalho muscular, ele deixa o tecido mais forte cada vez que é feito. Essa etapa dura cerca de 30 segundos. A terceira etapa se chama projeção intencional. Agora você vai imaginar algo que vai acontecer amanhã. Um evento simples e concreto. Uma refeição, uma conversa, um trajeto que vai fazer. Mas você vai imaginar com detalhes. Vai ver o rosto das pessoas. Vai sentir o ambiente. Vai antecipar um pequeno detalhe sensorial desse momento futuro. Essa etapa parece simples, mas ela ativa o córtex pré-frontal de uma forma que nenhum outro exercício cognitivo consegue. Ela força o cérebro a usar memória, imaginação e planejamento ao mesmo tempo. E essa combinação tripla é exatamente o padrão neural que o Alzheimer destrói primeiro. Ao treinar esse padrão todos os dias, você está essencialmente vacinando seu cérebro contra o avanço do declínio cognitivo. Essa etapa dura os últimos 15 segundos. 60 segundos. 3 etapas. Todos os dias. E eu sei o que você está pensando. Luiz, isso parece simples demais. Parece fácil demais para ser real. Se fosse tão simples assim, todo mundo já faria. E é exatamente aí que está o ponto mais importante de tudo que estou te dizendo hoje. A maioria das coisas que realmente funcionam para o cérebro são simples. O problema não é a complexidade, o problema é a consistência, o problema é a intenção, o problema é que a maioria das pessoas está esperando por uma solução dramática, um remédio milagroso, uma cirurgia revolucionária, quando a solução mais poderosa disponível hoje é exatamente essa: estimular o cérebro de forma específica todos os dias antes que o dano se torne irreversível. Eu atendo pacientes há mais de 20 anos. Já vi famílias destruídas pelo Alzheimer. Já segurei a mão de filhos que não sabiam mais se o pai os reconhecia. Já vi maridos que choravam no corredor do consultório porque a mulher com quem viveram 40 anos não sabia mais o nome deles. E em cada um desses casos, quando eu olhava para trás na história clínica, os sinais estavam lá anos antes, décadas antes. Esquecimento pequenos tratados como normalidade, dificuldades de concentração ignoradas, perda de interesse cognitivo disfarçada como cansaço. E isso me dói, porque a janela existiu. A oportunidade de agir esteve ali, aberta, esperando, e ela não foi aproveitada porque ninguém tinha dito claramente o que estava em jogo. Então, eu estou dizendo agora para você, claramente, sem rodeios. Os esquecimentos que você está tendo hoje não são normais. Podem ser comuns, mas não são normais. E a diferença entre comum e normal é exatamente o que separa quem age de quem espera. Além do exercício, existem 3 outros fatores que potencializam imensamente o seu efeito. E eu preciso falar sobre eles porque seria injusto da minha parte te dar uma ferramenta poderosa sem te contar o que aumenta ainda mais o seu poder. O primeiro fator é o sono. O cérebro limpa as toxinas associadas ao Alzheimer durante o sono profundo. Existe um sistema chamado sistema linfático, que funciona basicamente como um sistema de esgoto do seu cérebro. Ele remove resíduos metabólicos, incluindo a proteína beta-amiloide, que é exatamente o tipo de resíduo que se acumula no cérebro de pessoas com Alzheimer. E esse sistema só trabalha com eficiência plena durante o sono profundo. Privar o cérebro de sono é literalmente deixar o lixo se acumular dentro da casa. Com o tempo, o acúmulo causa dano estrutural que nenhum exercício cognitivo consegue compensar completamente. Então, se você quer maximizar os resultados do exercício de 60 segundos, a primeira coisa que você precisa proteger é o seu sono. Não negocie o sono. Não trate como luxo. É manutenção básica do seu órgão mais importante. O segundo fator é o movimento físico. Existe uma molécula chamada BDNF, que em português a gente chama de fator neurotrófico derivado do cérebro. Ela age como adubo para os neurônios.
Estimula o crescimento de novas células nervosas, fortalece as conexões existentes e protege o hipocampo contra a atrofia. E a forma mais eficaz de aumentar os níveis de BDNF no seu cérebro é através do exercício físico aeróbico. Uma caminhada de 30 minutos 4 vezes por semana já é suficiente para elevar os níveis de BDNF a ponto de produzir mudanças mensuráveis no volume do hipocampo. Isso não é teoria. Isso foi comprovado em estudos com neuroimagem. Pessoas que caminham regularmente têm um hipocampo literalmente maior do que pessoas sedentárias da mesma idade. E hipocampo maior significa memória mais robusta, resistência cognitiva mais alta e menor risco de Alzheimer. O terceiro fator é a conexão social. O isolamento social é um dos maiores fatores de risco para declínio cognitivo que existe. E isso é algo que as pessoas não esperam ouvir de um médico. Mas as pesquisas são claras. O cérebro humano foi projetado para funcionar em rede com outros cérebros. Conversas reais, relações de afeto genuíno, trocas intelectuais com outras pessoas. Tudo isso estimula regiões do cérebro que são exatamente as mesmas afetadas pelo Alzheimer. Então, quando você se isola, quando você passa dias sem uma conversa significativa, quando você deixa as relações murcharem por falta de atenção, você está privando o seu cérebro de um dos seus combustíveis mais potentes. Conviva, ligue para quem você gosta, encontre pessoas, discuta ideias, ria. O cérebro precisa disso tanto quanto precisa de oxigênio. Agora eu quero te contar sobre um paciente. Vou chamar ele de Roberto para preservar a identidade dele. Roberto tinha 58 anos quando veio me consultar pela primeira vez. Engenheiro aposentado, inteligente, articulado, muito lúcido, mas com a queixa que ele descreveu exatamente assim: Doutor, parece que meu cérebro tem falhas, como um programa que trava na hora errada. A avaliação neuropsicológica mostrou declínio cognitivo leve em memória episódica e velocidade de processamento. Nada que justificasse diagnóstico de Alzheimer e ainda, mas um sinal claro de que o terreno estava sendo preparado para o avanço da doença. Eu ensinei o exercício para Roberto, combinado com ajustes no sono, uma rotina de caminhada e o incentivo para retomar um grupo de xadrez que ele havia abandonado anos antes. 6 meses depois, Roberto voltou ao consultório. A reavaliação neuropsicológica mostrou melhora mensurável nos dois indicadores que tinham caído. Mas o que ficou comigo não foi o resultado do teste. Foi o que ele disse quando entrou no consultório. Ele disse: Doutor, minha filha me ligou semana passada. Eu lembrei do dia em que ela nasceu com mais clareza do que me lembrara nos últimos 10 anos. Lembrei do nome da enfermeira que estava no parto. Lembrei do cheiro do corredor do hospital. Senti que minha mente estava de volta. Isso é neuroplasticidade funcionando. Isso é o cérebro respondendo ao estímulo certo, do jeito certo, com constância e intenção. E eu te conto essa história não para te vender uma promessa fácil, mas para que você entenda que o que estou te dizendo não é teoria. É resultado clínico observável. É a diferença entre um cérebro que foi estimulado e um que foi negligenciado. Eu tenho consciência de que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo já têm alguém na família afetado pelo Alzheimer. Um pai, uma mãe, um avô, um parceiro. E eu sei que isso carrega um peso diferente, porque além do medo pelo outro, existe o medo por si mesmo. Existe a pergunta silenciosa que dói demais para ser dita em voz alta: será que isso vai acontecer comigo também? E eu quero te responder essa pergunta com toda a honestidade que tenho. Ter familiar com Alzheimer aumenta o risco genético, isso é real, não tem sentido eu fingir que não é, mas risco aumentado não é destino garantido. E a diferença entre quem tem o gene e desenvolve a doença e quem tem o gene e não desenvolve tem tudo a ver com o estilo de vida cognitivo que essa pessoa construiu ao longo dos anos. O cérebro tem uma reserva cognitiva. É como uma poupança. Quanto mais você estimula, mais você poupa. E quanto mais você poupa, mais tempo o cérebro consegue funcionar bem mesmo diante de um ataque. As pessoas com alta reserva cognitiva podem ter as mesmas placas de beta-amiloide que alguém com Alzheimer avançado, mas continuam funcionando bem cognitivamente porque o cérebro delas tem reservas suficientes para compensar. Você está construindo essa reserva agora, com cada exercício que você faz, com cada livro que você lê, com cada conversa que você tem de forma intencional. Com cada noite de sono que você protege, com cada caminhada que você dá, cada um desses atos é um depósito na sua poupança cognitiva e esse banco não fecha, não tem falência. O retorno é garantido. O que eu peço é que você não deixe para começar quando os sintomas ficarem evidentes demais para ignorar, porque a janela não é infinita. E o melhor momento para cuidar do seu cérebro foi há 20 anos.
O segundo melhor momento é agora. Você chegou até aqui porque uma parte de você já sabe que é hora de agir. Isso não é acidente. Isso é o seu instinto de preservação falando mais alto do que a inércia. Ouça esse instinto. Faça o exercício hoje, não amanhã, não depois que você terminar de ver mais um vídeo, de responder mais uma mensagem, de terminar mais uma tarefa. Hoje, antes de dormir ou ao acordar amanhã cedo, 60 segundos, 3 etapas, e começa um novo capítulo na história do seu cérebro e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Porque talvez a coisa mais gentil que você possa fazer por alguém hoje seja colocar esse conhecimento nas mãos deles. Um filho que se preocupa com a mãe, uma amiga que viu o marido esquecendo coisas com mais frequência, um irmão que evita o assunto porque tem medo do que pode descobrir. O medo não protege. O conhecimento protege. A ação protege. E você já tem o conhecimento. Agora é hora da ação. Cuide do seu cérebro como ele cuida de você. Com atenção, com constância, com carinho. Ele é o único órgão que você tem que carrega a sua história inteira, a sua identidade, os seus amores, as suas conquistas, os seus sonhos. Proteger ele é proteger tudo que você é. Não deixa a névoa chegar sem resistência. Você tem ferramentas, você tem conhecimento e agora você tem 60 segundos por dia para mudar o rumo de tudo. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá dentro eu vou te mostrar quais alimentos estão silenciosamente acelerando o declínio cognitivo e o que colocar no lugar deles para turbinar a saúde do seu cérebro de forma natural. Clique no card e confira. Te vejo lá.